Bom dia, igreja. Bom dia, paz do Senhor. Vocês podem sentar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E quando me convidaram e falaram sobre o tema de vida saudável, eu achei isso muito interessante, porque no ano passado, ou ano retrasado, se eu não me engano, lá na igreja a gente conversou sobre, na época de eleição, na época de eleição, a gente conversou sobre o plano da saúde. E aí falamos sobre saúde espiritual, sobre saúde física. Isso é muito importante, porque se a gente quer viver uma vida relevante para a nossa família, para a sociedade, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa ser saudável. E algo que me intriga muito é quando Jesus fala que vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. E eu acho isso fantástico e assustador ao mesmo tempo. De tudo que Jesus fez, de alcançar pessoas, de transformar vidas, de curar, de formar discípulos, de pregar a palavra, de confrontar muitas vezes, disso tudo ele fala, vocês farão coisas ainda maiores. E é muito legal porque eu tenho visto isso acontecendo em vários lugares, em várias igrejas. Eu posso presenciar isso mais especificamente lá na CB Rio, né? Eu sou filho do pastor Pedrão, lá da CB Rio, o pastor Pedrão, né, que é o pastor sênior nosso lá da CB Rio. Eu sou o pastor Juninho. Eu sou pastor na verdade, estou na igreja em tempo integral desde 2020. Pastor desde o ano retrasado, desde 2022. Mas eu sou economista de formação, trabalhei no mercado financeiro muito tempo. E aí, no final de 2019, eu entendi que era tempo de largar tudo, era tempo de me dedicar à igreja, porque Deus me deu um texto, enquanto eu estava passando por um conflito no meu ambiente de trabalho. Deus me deu um texto falando que não fica bem, em Ageu, né? Falando, não fica bem vocês viverem em suas casas luxuosas, enquanto o meu templo está destruído. Então, saia da sua casa, suba um monte, pegue madeira e reconstrua o meu templo, e naquele lugar eu serei muito feliz. Então, mas claro que isso é impossível. Eu entendi que era tempo de largar o mercado financeiro, minha carreira profissional, e entrar na igreja. Então, desde 2020 eu estou lá. Hoje eu estou como pastor executivo lá da CB Rio, que é um pouco de pastor auxiliar, faz um monte de coisa, então faço tudo lá, um pouco de cada coisa. E lá a gente tem visto Deus fazer muitas coisas, pela graça dele. E a gente sempre busca qual é a direção de Deus, por que ele quer que a gente esteja lá, por que isso aqui existe, por que essa estrutura está aqui, por que nós estamos aqui no domingo pela manhã. Eu não vou falar que a gente poderia estar na praia porque está chovendo, mas podia estar dormindo, podia fazer, mas a gente está aqui. Por que a gente está aqui? E aí quando eu lembro de Jesus falando, né? Vocês farão coisas ainda maiores do que essa. Eu vejo a igreja primitiva logo no início, Pedro pregando e milhares de pessoas aceitando seguir Jesus. Já eram coisas maiores acontecendo. E hoje em dia também acontecem. E eu quero celebrar com você lá na CB Rio. No ano passado, nós tivemos a graça, Deus abençoou, e a gente alcançou 2.263 pessoas para Jesus. Você pode celebrar comigo? E eu posso falar uma coisa? Eu creio que vocês farão coisas ainda maiores do que essa. Vocês creem nisso? Amém. Eu creio nisso também. Mas como que a gente, como igreja, porque nós somos a igreja de Cristo, não é a CB Rio, não é a comunidade cristã, não é a outra, é a igreja, nós somos a igreja. Então a minha vitória, a vitória de vocês, a vitória de vocês é a nossa vitória também. A gente está junto nessa, para caminhar junto. E o pastor tem visto isso, a gente querendo o tempo todo caminhar junto e crescer junto. Agora, como que a gente sabe se a gente realmente tem tido uma vida espiritualmente saudável? Como que a gente sabe se a gente tem se relacionado com Jesus da maneira correta ou da melhor maneira possível? Como que a gente sabe disso? Qual é a evidência? Como é que você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa
tem um relacionamento com Jesus, essa pessoa tem uma vida espiritualmente saudável, próspera ou o que quer que seja. Como que a gente consegue ver isso? Tem duas formas. A gente pode enxergar isso pelos dons e falar, caramba, olha como a pessoa manifesta os dons do Espírito Santo. E aí a pessoa que, sei lá, ora e cura outros, é a pessoa que às vezes tem uma palavra que você vê que é inspirada por Deus, você vê a pessoa que canta e tem uma unção aqui, e parabéns a todo o time aqui, glória a Deus pela vida de vocês abençoaram minha vida hoje. E será que são os dons que evidenciam que essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Quantas vezes a gente já viu pessoas sendo usadas por Deus e depois se desviando, depois não mais? E aí tem um texto na Bíblia que está em Mateus 7, 22, que diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, o nome de Jesus é tão poderoso que a simples menção do nome dele pode curar alguém. A simples menção do nome dele pode transformar a vida. Mas não quer dizer que eu tenha relacionamento com Deus. Essa não é evidência, porque está aqui Jesus falando isso. Pessoas que profetizaram, pessoas que expulsaram demônio, pessoas que realizaram milagres, e Jesus vira e fala, eu não te conheço. Isso é assustador demais. Então, qual será a evidência de que você tem um relacionamento com Jesus, de que você tem uma vida espiritualmente saudável, de que você tem um relacionamento e proximidade com o Espírito Santo de Deus? O nome disso se chama fruto do Espírito. O nome já responde, é o fruto do Espírito. Ou seja, à medida que você tem o Espírito, brota algo em você, que é esse fruto, é o resultado do Espírito Santo em você. E lá em Gálatas 5:22 a gente pode ver o fruto do Espírito, né? Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Então, se você conhece alguém que tem essas características aqui, essa pessoa muito provavelmente é a pessoa que tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos as nossas batalhas. Uma pessoa tem um temperamento mais forte, a outra tem menos paz, ou menos amor, ou menos humildade. Todos nós temos as nossas lutas, mas o Espírito de Deus supera isso tudo e faz com que, mesmo você sendo uma pessoa de temperamento forte ou vaidosa, o Espírito Santo cobre isso tudo e faz você ser uma pessoa que exale o fruto do Espírito. Eu não sei se você conhece uma pessoa que é assim. Se vem à memória, você é uma pessoa que é assim. Mas lá na igreja tem uma pessoa chamada Pastor Wesley, o pastor conhece, o Arthur também conhece, que é aquela pessoa mansa, é aquela pessoa que ama o próximo, tem paixão pelo próximo, que tem sempre fé, tem sempre a palavra boa para falar, tem sempre um espírito contagiante com você. Essa pessoa a gente pode ver que ela é realmente cheia do Espírito Santo. Agora, por que alguns crentes parecem não ter o fruto do Espírito? Por que a gente olha para algumas pessoas e fala, não parece ter o fruto do Espírito? Então a gente tem que dar um passo para trás. O que é ser crente? Vamos tentar entender o que é ser crente, o que é ser cristão. Porque a gente, ser crente, é só ir à igreja? É só você ter tomado a decisão um dia de seguir Jesus, e você é crente?
E aí para sempre você, eu sou crente, mas eu não vou na igreja, mas eu não faço. O que é ser crente? O que é ser cristão? Ser cristão é crer em Jesus, em primeiro lugar. É obedecer a Jesus e buscar ser a cada dia mais parecido com Ele. O problema é que muitos pararam de crer em Jesus. Porque não adianta, porque crer, né? Isso é clichê, é muito repetido, mas crer, o diabo também crê. Não é só você acreditar que Jesus existiu. Você acreditar que Ele é o Salvador. Não é só você crer, acreditar nesse conceito. Quando a sua crença leva à obediência a Deus e a obediência te leva a ser parecido com Ele, você se converteu. Então é esse processo de transformação. Não quer dizer que você seja perfeito ou perfeita, mas você está nesse processo de transformação, nesse processo de chegar cada vez mais perto de Deus. E isso tem a ver com obediência, isso tem a ver com se parecer cada vez mais com Jesus. Em Atos 2:38 diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você é crente de verdade, se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, se você se arrependeu, se você obedece a Deus, se você busca ser parecido com Ele, eu quero te dizer que você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Por mais que você talvez não perceba, não o sinta, em alguns momentos você não consiga exalar isso, eu quero te dizer, eu quero te garantir que você tem o Espírito Santo aí dentro de você. E eu quero que hoje, o dia de hoje, seja um despertar para você. Você que talvez esteja dormindo no teu relacionamento com o Espírito Santo, que você desperte hoje. Se você já está no relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, que você vá além, que você dê novos passos nesse relacionamento. E se você não conhece Jesus ainda, que você possa se abrir para conhecer esse Jesus. Então, antes de saber como ser cheio do Espírito Santo, como que a gente faz para estar mais perto dele, demonstrar mais, exalar mais esse fruto, por que não os dons também? Eu não estou botando de lado os dons aqui, eu só estou falando que os dons são mais uma coisa, é um equilíbrio. A gente vai falar mais sobre isso. Mas primeiro, a gente vai entender quem é o Espírito Santo e quais são os efeitos do Espírito Santo em você. Não tem como a gente falar sobre uma vida espiritualmente saudável sem a gente falar sobre o relacionamento com o Espírito Santo, se a gente falar sobre quem é o Espírito Santo e como a gente fazer para estar mais perto ou se relacionar com Ele. Amém? Vamos orar antes de entrar nessa parte aqui? Senhor meu Deus, que Teu Espírito Santo possa estar falando com a gente aqui nessa manhã e que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Que tudo que for falado aqui venha diretamente de Ti e que nós estejamos atentos para tudo aquilo que o Senhor quiser falar ao nosso coração. Que eu não fale nada que não venha diretamente da Tua parte. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, antes de qualquer coisa, fica tranquilo que eu transpiro. Até se estivesse muito frio, eu iria suar muito. Então, estou tranquilo, tá? Podem ficar tranquilos. Então, vamos falar primeiro quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo existe, ele é uma pessoa. É uma pessoa que habita ou pode habitar dentro de você. Ele é uma pessoa, ele ao mesmo tempo é Deus. Então olha que loucura. Ele é uma pessoa que existe fisicamente. Ele é Deus. Então você tem ou pode ter parte de quem Deus é dentro de você. Isso é muito louco de pensar. E por que Jesus falava que
vocês farão coisas ainda maiores, porque o mesmo Espírito que estava nele está em nós. O mesmo Espírito que fez ele ressuscitar da morte está aqui hoje. E você às vezes já deixou de acreditar que Deus pode fazer algo na tua vida, na tua família, no teu filho, no teu trabalho, na tua profissão. Você às vezes já desistiu disso. Só que o Espírito que ressuscitou Jesus da morte está aqui hoje, à tua disposição. E eu acredito que ele já está dentro de você. E o que nós precisamos é despertar esse Espírito Santo que já está dentro de nós. Ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é eterno, ele é santo. Se você tem um Espírito, qual é o Espírito Santo? Se você tem um Espírito Santo dentro de você, a tua vida deve ser santa. Não combina um Espírito Santo habitar em um lugar que não é santo. A gente vai falar isso mais para frente, com mais profundidade. Mas a gente está entendendo um mapa do que é isso tudo. Uma das características que eu amo do Espírito Santo é que ele ora por você. Você acredita nisso? O Espírito Santo intercede por você. E eu vou ler o texto que prova isso. Romanos 8, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Paulo está falando que não sabe como orar. Se ele não sabe, eu também não sei. Então, nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? O Espírito Santo gritando, o Espírito Santo com toda a energia. Sabe o que eu imagino? A gente diante de uma decisão, a gente diante de algo importante da nossa vida, e o Espírito ali, não só torcendo, mas o Espírito ali orando por você, para que você tome a decisão correta, para que você tome o caminho certo, para que você abençoe outra vida. O Espírito está ali o tempo todo. Olha, faz isso, faz aquilo, não faça isso, isso não vai ser bom para você. Muitas vezes a voz do Espírito Santo soa como um feeling, sabe? Um coração batendo forte por algo, por alguma direção. Aos poucos, no teu relacionamento com Deus, você vai percebendo essa voz e vai entendendo essa oração que o Espírito Santo faz por você. E ele continua falando: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Antes de você pedir qualquer coisa para Deus, o Espírito Santo já está ali. Deus, abençoa a vida dela, abençoe, seja da força, da paz, da alegria, derrama a tua graça, derrama a tua misericórdia. O Espírito está o tempo todo vibrando, orando, torcendo, intercedendo pela sua vida. O Espírito Santo tem emoções. Você acredita? O Espírito Santo tem emoção. Olha que interessante, esse texto está em Efésios 4. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Você imagina alguém orando por você, torcendo por você, vibrando por você, e você não se relaciona? Você deixa de viver em santidade, deixa de viver em relacionamento com esse Espírito Santo, você toma as decisões erradas, nós somos capazes de entristecer o Espírito de Deus que está em nós.
Então, Paulo continua. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Sabe o que eu posso entender daqui? Se nós fazemos rupturas em nossos relacionamentos, se nós não perdoamos o nosso próximo, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. E aí eu me lembro de Jesus de novo, diante daqueles que crucificaram ele. E Jesus vira e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse mesmo Espírito que fez Jesus ter essa força de perdoar quem estava matando ele, é o Espírito que está em você. Então você tem capacidade, você tem poder para perdoar aquela pessoa que talvez não mereça. Mas pastor, você não sabe a maldade que ele fez comigo, com a minha família, com quem quer que seja. Não interessa. O teu papel como cristão, como seguidor de Cristo, como parecido com Jesus, é perdoar, mesmo que aquela pessoa não mereça. Difícil, né? Humanamente é impossível. Mas dentro de você tem um Espírito de Deus que faz com que você seja parecido com Jesus. E a última característica que eu quero falar do Espírito Santo aqui: o Espírito Santo tem vontades próprias. 1 Coríntios 12:11. Porém, é um só, e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. O Espírito Santo tem uma vontade própria. Então o que nós temos que fazer o tempo todo? Espírito Santo de Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o dom que o Senhor quer que eu exale? Cresça em mim o fruto do teu Espírito e me faça viver de uma forma parecida com Jesus. É isso que nós temos que repetir, e orar e pedir e lembrar o tempo todo. Porque não tem como a gente viver como Cristo, como cristãos, como crentes espiritualmente saudáveis, sem ser cheios desse Espírito Santo. Além disso, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tem outras características, mas eu queria ressaltar essas aqui. Está claro então quem é o Espírito Santo? O que ele faz em nós? Por que ele faz em nós e tudo mais? Legal. Agora eu quero evidenciar quais são os efeitos do Espírito Santo em mim. Então, quem é o Espírito Santo? Quais são os efeitos do Espírito Santo em mim? E na segunda parte a gente vai conversar sobre como ser cheio do Espírito Santo. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí hoje? Amém. Quais são os efeitos do Espírito Santo em mim? O primeiro eu já falei: santidade. Se nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, o resultado do Espírito estar em nós deve ser santidade. E aí em Romanos 8 fala: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Quando a gente se submete à direção e à orientação do Espírito Santo, ele nos ajuda a ser mais santos. É impossível você viver ao mesmo tempo na carne e no Espírito. É impossível você ficar em cima do muro. Teve um povo que uma vez viveu em cima do muro. O nome desse povo era uma igreja, não era um povo na verdade. Era a igreja de Laodiceia. E Jesus
vira para eles e fala: Laodiceia, eu tenho vontade de vomitar vocês. Me dá nojo de ver a maneira que vocês vivem. Por quê? Porque eles eram mornos espiritualmente. Eles estavam em cima do muro, vivendo um pouco na carne, um pouco no espírito. E Jesus tinha vontade de vomitar eles. Em Gálatas 5 diz: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Não é compatível uma coisa com a outra. E Paulo vai além. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Se você está num passo de relacionamento com Jesus, se você realmente está vivendo uma vida como um cristão, se aproximando cada vez dele, a sua carne deve morrer a cada dia. Você deve crucificar a sua carne. O que é crucificar a sua carne? Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Paulo já explica aqui, né? Crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Vamos lá. Nós nascemos com uma natureza humana, uma natureza carnal. A Bíblia fala sobre uma natureza adâmica, né? Que é uma natureza vinda de Adão. Ou seja, uma natureza pecaminosa, uma natureza desviada de Deus. A gente nasce com ela. À medida que você conhece Jesus, se relaciona com Ele, aceita Ele, vive em obediência e seguindo a Jesus, você recebe o Espírito Santo. E você passa a ter duas naturezas: uma natureza humana e uma natureza espiritual. A partir daí, a decisão é sua. Você tem duas naturezas. Qual delas você vai alimentar mais? Desculpa, gente, ser cristão não tem nada a ver com vir aqui todo final de semana. Isso aqui pode não passar de um entretenimento barato. Um entretenimento que você vem aqui, não precisa pagar nada, porque se você quiser dar o dízimo, dá, a oferta dá, se não quiser também você não dá, e ninguém vai te impedir de entrar. Ser cristão não tem nada a ver com vir aqui no final de semana. Ser cristão tem a ver com tudo aquilo que você faz dia após dia, durante o seu dia inteiro. Aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você pede, a maneira que você se comporta, com quem você se relaciona, a maneira que você se relaciona com Deus, a tua intensidade, a sua intencionalidade no teu relacionamento com Ele. Isso é ser cristão. Você se preocupar, olhar a Bíblia, ler a Bíblia e falar: como será que Deus quer que eu viva? Deixa eu ver como Jesus viveu, para eu poder viver também. Ser cristão não é participar de rituais eclesiásticos, rituais dentro de uma igreja. Ser cristão é viver a cada dia numa caminhada de chegar mais perto de Jesus. E isso não vai acontecer se você simplesmente frequentar uma igreja aos finais de semana. Isso não vai resolver a vida de ninguém. A segunda coisa que o Espírito Santo faz em mim: o Espírito Santo me dá a convicção de filho. Sabe aquele sentimento que muitas pessoas têm de se sentir sozinhas no mundo, de não se sentirem cuidadas, de não se sentirem, de não terem afeto? Talvez essa pessoa seja você. Eu sei que tem muitos ali fora. Mas se você sente isso, talvez você precise chegar um pouquinho mais perto de Deus, para você poder sentir
e sentimento de filho, cuidado, e vou ter mais, mimado por Deus. Gálatas 4 diz: e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, Abba, Pai. Pai, meu Pai, Pai, Paizinho. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. O mesmo Espírito que estava em Jesus é o Espírito que está na gente, e esse Espírito é aquele que diz o tempo todo: Papai, meu Pai. Eu não sei como foi a relação sua com teu pai, se foi boa, se não foi boa. Muitas vezes a gente acaba refletindo a imagem do nosso pai terreno, a imagem do nosso pai celestial. Eu não sei se foi boa ou ruim a tua experiência de ser filho de alguém, mas eu quero te dizer, o pai que está no céu é o pai que te ama, é um pai que cuida de você, é um pai que atende às suas necessidades, é um pai que quando você quer voltar, ele está lá de braços abertos para te receber, é um pai que não desiste de você, é um pai que vibra com as tuas vitórias, é um pai que não se cansa de te dar novas oportunidades, novos recomeços, ele sempre quer te ajudar. Mas será que você quer ser ajudado por Deus? Será que você está se permitindo ser cuidado por Ele? Em Romanos, estou usando muito Paulo aqui, tá? Hoje, as cartas de Paulo. Romanos, voltando para Romanos 8. Paulo diz: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso, olha isso, nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Uau! A mesma coisa que Deus separou para Cristo é o que Ele está separando para nós. As mesmas bênçãos que Cristo recebeu, Deus está preparando para nós. Isso não quer dizer que a tua vida vai ser fácil. A de Jesus não foi. Nasceu num lugar pobre, era feio. A Bíblia diz que ele era como um caniço quebrado, né? Tudo indica que ele era feio. Jesus foi traído por conta de dinheiro. Jesus provavelmente passou por muitas coisas piores que você. Se você não foi traído a ponto de ser crucificado, acho que Jesus sofreu mais do que você. Mas Deus deu uma glória para Jesus, que Ele quer compartilhar com você também. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, trouxe vida para muitas outras pessoas. E o que eu quero que você entenda é: talvez o teu sofrimento possa estar acontecendo para você trazer vida para outras pessoas. Permita que aquilo que está acontecendo com você, ou o que já aconteceu com você, se torne o seu testemunho. Permita que a tua dor dê fruto para outras pessoas. Permita que Deus transforme o teu deserto num jardim de flores. O Espírito Santo assegura que nós somos amados por Deus. E eu tenho um filho de 2 anos, né? Ele vai fazer 2 anos agora, dia 26 de janeiro. É uma fase assustadora. É muito fofinho, é muito gostoso, é muito lindo. O nome dele é Pedro Teodoro, a gente chama ele de Theo. É uma fase muito gostosa, mas é uma fase muito difícil também. Porque ele já quer muita coisa, mas não sabe os limites das coisas, né?
Mas enfim, eu tive muitos momentos cheios da presença de Deus com meu filho. E é muito legal porque eu pude perceber um pouco desse amor de pai. Uma experiência que eu vivi com meu filho muito grande foi quando ele nasceu prematuro, de 35 semanas. Prematuro tardio, né? Não foi tão prematuro, mas nasceu prematuro. E precisou ir para a incubadora para adaptar a respiração ali, só para, sei lá, para respirar certinho. Ia ficar umas 5 horas, 6 horas, era a previsão. Foram fazer um exame de rotina nele, descobriram que ele estava com uma bactéria raríssima em recém-nascido. Nenhum dos médicos do hospital tinham visto um recém-nascido com essa bactéria já, que era a Haemophilus influenza. Não se nasce com essa bactéria, porque é uma bactéria do aparelho respiratório, enfim. Mas estava ali meu filho, ficou 18 dias na UTI, depois que ele nasceu. Gente, é um aperto, quem passou por isso sabe como é que é. É um aperto, é uma dor, é um negócio. E quando eu estava vendo meu filho lá, cheio de tubo, cheio de coisa, com uma luz azul, um negócio, cheio de tralha em cima dele, eu olhava para ele e falava assim: cara, eu daria tudo para trocar de lugar com ele, para tirar ele dessa situação, passar a bactéria para mim, eu ficar internado, faria tudo para poder trocar de lugar com ele. Foi exatamente isso que Jesus fez por você. Vendo a tua dor, Ele se fez homem e morreu no teu lugar. Ele trocou de lugar com você. E Ele te deu, através desse ato, Ele te deu a condição de filho de Deus. Ele fez o que eu não pude fazer. Ele fez o que eu, como pai, não consegui fazer. Ele vendo a tua dor. Se não fosse pela morte de Jesus, a gente não estaria aqui hoje. Nós não seríamos povo de Deus. Nós não seríamos filhos de Deus. Mas pela morte dele, nós somos hoje filhos de Deus. E você pode ter isso vivo dentro de você. A terceira coisa que Deus faz, o que o Espírito Santo nos faz, é nos dar o fruto do Espírito. Gente, como seria viver em uma sociedade onde todas as pessoas tivessem amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio? Como seria isso? Seria maravilhoso. E sabe por que eu acredito tanto na igreja? Porque a gente pode fazer por alguns o que a gente gostaria de fazer pelo mundo todo. E pouco a pouco, nós vamos conseguindo transformar o mundo pelo nome de Jesus. A sua vida sendo diferente. A sua vida, 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 a sua. Se você viver cheio do Espírito Santo, o mundo já vai ser um pouco melhor. E mais pessoas vão poder conhecer Jesus através da tua vida. Se você viver desse jeito. Eu acredito que a solução para o nosso mundo, para o nosso estado, para o Brasil, para a nossa cidade, não está em político A ou B, não está em ONGs, não está na ONU, a OMS. A solução do mundo é a igreja. Porque a igreja continua o que Jesus começou. A igreja é uma agência de Jesus no mundo. E eu quero te convidar a não vir simplesmente aos finais de semana. Eu quero convidar você a fazer parte da igreja, a se envolver na igreja, a fazer a diferença através da igreja de Cristo.
Gente, eu fiquei impressionado como esse lugar aqui é agradável, é aconchegante, é lindo. Parabéns por todos vocês que se envolvem nisso aqui, que fazem parte disso aqui. Eu tenho certeza que cada vez mais vidas serão transformadas pelo nome de Jesus através dessa agência aqui. E você pode fazer parte disso. E posso falar uma coisa? Não é o reino de Deus que precisa de você. Não é essa igreja que precisa de você. É você que tem a oportunidade de ser parte da obra que Jesus começou e fazer coisas ainda maiores do que Ele fez. Você pode fazer parte disso, só depende de você. Em último lugar, o Espírito Santo nos capacita para sermos testemunhas. Eu amo isso aqui. O Espírito Santo te capacita. O Arthur falou uma coisa de mim que eu acho, ao mesmo tempo eu elogio e ao mesmo tempo não é. Que ele fala assim: Juninho, você não tem capacidade de fazer o que você faz. E eu concordo com ele, e dou graças a Deus por isso. Eu me esforço muito, eu estudo muito, eu dou tudo do que eu posso, mas eu coloco o meu joelho no chão e falo assim: Deus, que não seja por mim, que não seja pela minha força, mas que seja pelas tuas mãos. O que eu tento sempre fazer é me anular como homem e fazer Cristo crescer em mim. Nem sempre eu consigo, eu estou longe de estar onde eu deveria estar, tenho muita coisa para melhorar, muita coisa para acertar. Mas o que importa no teu relacionamento com Deus, na tua vida como um todo, na tua vida saudável, é você estar caminhando na direção certa. É a progressão, não é a perfeição. Ah, pastor, mas a minha vida está toda errada e tal, não sei o quê. Frequenta uma célula que vocês chamam aqui? Frequenta uma célula. Além de vir aos finais de semana, frequente uma célula também. Faz uma coisa. Ou comece a servir, ou, não atribuindo as coisas da igreja, perdoe aquela pessoa. Ou, faça uma coisa, um passo de cada vez. Chegue um pouco mais perto de Deus. O Espírito nos capacita para sermos testemunhos. E aí eu quero te fazer um desafio. Quero que você pense agora. Se toda a igreja de Cristo doasse, ofertasse, como você oferta, onde a igreja de Cristo estaria hoje? Se toda a igreja de Cristo servisse como você serve, onde a igreja de Cristo estaria hoje? Se toda a igreja de Cristo falasse do nome de Jesus como você fala, aonde a igreja de Cristo estaria hoje? A igreja não são os outros fazendo, a igreja é a tua vida em ação, em movimento. E vocês têm aqui um pastor sério, um pastor que é um homem de Deus, para pegar na mão de vocês e ir juntos na direção que Deus tem mandado essa igreja aí. Para de pensar um pouco que a sua vida é só para você, que os seus recursos são só para as suas necessidades, que o teu tempo é só para o seu bem-estar ou para os seus hobbies. Não é. Deus te deu vida para você gerar vida. Deus te deu espírito para você compartilhar espírito. Deus te deu recursos para você compartilhar recursos. Se você continua vivo nesse planeta aqui onde a gente está,
é porque Deus quer que você faça alguma coisa. Se não, se tua obra tivesse chegado ao fim, você já tinha sido arrebatado, tinha, sei lá, sido levado aos céus. Em Efésios 2 fala: em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Deus já preparou grandes coisas para você. Deus preparou grandes obras para a tua vida. Creia nisso. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. São grandes obras, mas que depende de você. Entenda isso. Vamos lá. Pedro andou sobre as águas, certo? Viveu algo maravilhoso. Por quê? Porque ele deu o primeiro passo. Ele falou: Cristo, se é você, me leva até aí. Falou: então vem. E Pedro andou sobre as águas. Tantos outros discípulos ali que não andaram, porque não deram o primeiro passo. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 meninos, viveram um dos maiores milagres da Bíblia, sendo jogados dentro de uma fornalha acesa, um fogaréu enorme. E não só ficaram ilesos, não morreram, como teve Deus presente do lado deles ali. Por que que eles viveram isso? Porque eles tiveram atitude, eles deram um passo. Falaram: se dobre diante da estátua. E falaram: não vamos nos dobrar. A atitude que eles tomaram. E para mim, uma das partes mais incríveis da Bíblia é quando eles viram e falam: se o nosso Deus quiser, Ele irá nos livrar da morte. E se não quiser, nós morreremos pelo nome dEle. Não é sobre ter as bênçãos só, é sobre você viver confiando que Deus vai fazer. Dê o primeiro passo, busque a vontade dEle, siga no que você entende que é a vontade dEle para a tua vida, e Ele vai abrir o mar, se Ele quiser. Cabe a nós confiar que Ele tem o melhor para nós, que Ele quer cuidar da gente, e que Ele tem um plano preparado para a nossa vida. Sabe uma coisa que eu tenho feito com meu filho? Uma coisa muito legal. Desde que a Nicole, minha esposa, estava grávida, a gente entendeu que o nosso papel como pais do Theo era de não limitar o entendimento dele sobre Deus. Não sei porquê, mas a gente sempre entendeu isso. Hoje, quando, por exemplo, ele se machuca, quando ele faz um dodói, né? Ele está na mania de dodói, tudo é dodói. Ah, dodói, caia dodói, dodói, tudo é dodói. O que a gente faz? Ah, dodói, deixa o papai dar um beijinho. Aí eu dou um beijinho, um dodói. Eu falo: vamos orar pelo dodói? Papai do céu, cura o dodói, em nome de Jesus, amém, amém. Ele faz o dodói, a mamãe faz o dodói. Theo, vamos orar pela mamãe? Bota a mão no dodói. Vamos orar? Papai do céu, sai dodói, em nome de Jesus, amém. Por que a gente está fazendo isso? Porque para ele vai ser natural. Por que a gente não ora pelas pessoas que estão enfermas? A gente conversa ali no cafezinho. Nossa, eu estou com a dor nas costas. Ah, eu estou com o joelho. E a gente fala: puxa, que droga, né? Já experimentou tal remédio? Nossa primeira atitude como cristão deveria ser: eu posso orar? Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha o dom da cura, sabia? Como é que você vai saber se você nunca orou por um enfermo? Se você realmente ama essas pessoas, você vai orar por elas. Sabe por que a gente não ora? Porque a gente tem vergonha. Vergonha de orar e não acontecer nada. Vergonha de você, sei lá, se expor.
expor sua vaidade, expor sua fragilidade. Se você orar para uma pessoa, o que não vai acontecer é a dor piorar. Concorda? Orou e piorou a dor. Não vai piorar, não vai. Então, fica tranquilo. O que pode acontecer é essa pessoa ser curada, e essa pessoa vai ser fortalecida em Jesus, a crença dela, as pessoas que viram e participaram, a tua crença, o teu relacionamento com Deus. E se não acontecer nada, no mínimo essa pessoa vai saber que você ama muito ela, porque você parou o teu tempo, você orou por ela, você se expôs por ela. Ore pelos enfermos. O Espírito te capacita para ser testemunha, em Tiago 5,17. Gente, sempre que eu vou lendo a Bíblia, eu falo, cara, um dos meus trechos preferidos. Eu tenho milhões de trechos preferidos da Bíblia. Tiago 5,17. É o último texto que eu quero ler aqui para a gente encerrar. O profeta Elias era um ser humano como nós. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Ele era humano como nós. A gente olha os personagens da Bíblia e pensa que eles é quase mitológico, né? A gente é quase... Eles eram como eu e você, com medo, com insegurança, com ansiedade, com fragilidade, com erros. A diferença entre eles e nós é que eles não tinham medo de agir pelo nome de Deus. Eles não tinham vergonha de se expor pelo nome de Deus, porque eles tinham total confiança de que Deus podia fazer ou não, bastava eles agir e confiar. Então, haja e confie. Moisés, Esther, Davi, Daniel, nenhum deles não tiveram nada que você não tenha. Na verdade, eles não tinham o Espírito Santo, e você tem. Você tem mais do que eles tinham. Então, por isso eu creio que, tendo uma vida espiritualmente saudável, cheia do Espírito Santo de Deus, nós, como Igreja de Cristo, poderemos fazer coisas ainda maiores do que Ele fez. Amém? Amém. Pastor. Fique de pé, nós teremos um intervalo de 10 minutos, voltaremos para um segundo momento, dentro desse assunto, vida espiritualmente saudável, cheio do Espírito Santo, é a maior evidência, ou é o ponto de partida. Você quer viver uma vida saudável espiritualmente? Pastor, o que é uma vida saudável espiritualmente? Tanta coisa ele falou aqui. Vá pegando, anotando, gere dentro de você. Eu quero isso, eu quero decidir. Mais do que aprender, é você tomar decisões. Tome decisões hoje. Deus está te convidando para isso. Amém? 10 minutos, nós voltaremos já para mais uma segunda parte dessa mensagem, ok? Eu quero convidar vocês, nessa manhã, a viver cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Que a sua vida possa ser despertada e incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Bom, qual é a maior necessidade que a gente enxerga hoje na nossa sociedade? Eu enxergo que temos milhões de necessidades diferentes, mas o que eu sinto muito falta em um para com o outro é de amor. Amor verdadeiro. Amor não daquele que simplesmente se fala, amor não daquele que simplesmente se escreve. Amor, um amor de verdade. Um amor que é demonstrado pelo respeito, amor que é demonstrado através de afeto, ações. E não por acaso, o propósito dessa igreja aqui, se você olhar ali na entrada, é o amor a Deus e o amor ao próximo. É por isso que a gente está aqui. Esse é o nosso motor da vida. É o amor a Deus e é o amor ao próximo.
E se me pedir para resumir a Bíblia, se me pedir para resumir o que Jesus falou, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, em uma palavra: amor. Então, ao mesmo tempo que eu enxergo um mundo carente de amor, eu enxergo um mundo carente de Deus. E à medida que nós, que habitamos esse mundo, começarmos a se encher cada vez mais de Deus, do Espírito Santo de Deus, o mundo vai começar a refletir cada vez mais essa palavra chamada amor. E eu gostaria de iniciar essa pregação com um texto sobre dons, que está lá em Efésios 4, de 11 a 13. E diz o seguinte: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Isso é muito interessante. Ele fez isso, ou seja, ele deu dons diferentes para cada um, para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? A sua vida, com aquilo que Deus preparou para você, é parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não são essas 4 paredes. A igreja de Cristo não é um slogan, não é uma placa, não é um perfil bonito no Instagram, não é... A igreja de Cristo sou eu e você, vivendo naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Ir, alcançar pessoas, fazer discípulos, é isso que Ele quer que a gente faça. E a igreja de Cristo somos nós, vivendo dessa maneira. Isso é construir o corpo de Cristo, e essa é a vontade de Deus para a tua vida. É isso que Ele quer para você. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Gente, que texto rico esse aqui. Deus deu dons para cada um. Ele fez isso para que a gente sirva no reino de Deus, na igreja de Cristo, para dessa maneira nós vivermos em união, para a gente continuar crescendo no conhecimento de Deus, e assim chegar a um nível de maturidade espiritual, assim como Cristo teve. É isso que o texto está falando. Que se você se envolver, se você crescer no relacionamento com Ele, você vai chegar perto daquilo do que Cristo foi. Eu acredito muito que a nossa vida com Deus e com o Espírito Santo seja um equilíbrio entre dons e frutos. Dons e fruto do Espírito Santo de Deus. Nós temos vários textos sobre dons na Bíblia, mas tem alguns teólogos que defendem que a lista de dons correta é a lista que está em 1 Coríntios, que são 9 dons apenas. Eu não estou aqui para dizer qual é a lista correta ou tal, até porque o que eu creio, na verdade, é que o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que Ele quiser na minha vida, na tua vida, do jeito que Ele quiser, enfim. Então eu não me prendo a uma lista específica, mas tem teólogos que dizem que é o de 1 Coríntios, que é a lista certa, e o fruto do Espírito Santo, que são 9. Então 9 aqui, 9 no texto de 1 Coríntios, o que denota esse equilíbrio entre o fruto e os dons do Espírito. Não tem como a gente afirmar se isso é verdade ou não, mas o que eu acredito é que nós devemos viver um equilíbrio entre dom e fruto. Se a gente olhar, poucas igrejas conseguem equilibrar essa questão entre o dom e o Espírito. Vamos lá, vamos para as igrejas mais pentecostais. É muito mais sobre os dons, é o falar em línguas, é a cura, é a libertação, é o tudo mais, e muitas vezes não se fala tanto, ou não se valoriza tanto o fruto, o caráter do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, as igrejas mais históricas e tradicionais, de onde eu venho, a Igreja Batista, que é mais tradicional, é muito mais sobre o fruto e o caráter do que sobre os dons.
E eu acredito que se a gente conseguir equilibrar isso, valorizar tanto os dons do Espírito e aquilo que o Espírito pode fazer, quanto o caráter e o fruto do Espírito, eu acho que é a melhor maneira da gente conseguir viver isso. Bom, muitas vezes a gente tem um conceito equivocado a respeito dos dons. A gente pensa que os dons são uma bonificação que a gente ganha quando a gente aceita Jesus, para a gente poder fazer coisas incríveis. Muitas vezes é isso que a gente pensa. E as pessoas olham para os outros que têm alguns dons e atuam em alguns dons, realmente valorizando eles como incríveis. E a gente acaba tendo essa concepção de que dons são bonificações para a gente ter uma projeção na igreja. Ou para eu abençoar aquelas pessoas que tanto precisam de Deus, enquanto eu sou um super abençoado, que vai abençoar a vida daquelas pessoas. Não é isso. Muitas pessoas acabam utilizando o nome de Jesus e coisas acontecem porque o nome dele é poderoso. Mas dons não é sobre isso. Dons não são para me abençoar de alguma forma. O texto disse que o principal propósito dos dons é preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então por que alguém tem o dom de ensino? É para que essa pessoa tenha milhares de seguidores no Instagram com palavras super abençoadas. Esse não é o fim, isso pode acontecer e está tudo bem. Mas o fim disso é preparar o povo de Deus para o serviço cristão. É para que a igreja de Cristo continue avançando. E por isso uns têm dons de ensino, outros têm dons de cura, outros têm dons de fé, outros têm dons de hospitalidade. Tem vários dons. E tem, no mínimo, um separado e preparado para você. Segundo um propósito que Deus preparou para a tua vida, através da igreja de Cristo. E o que eu quero hoje é que você se volte para Deus, para buscar qual será esse dom que Ele preparou para você. O propósito final é edificar a igreja de Cristo. Olha que legal o que a gente está vendo aqui agora. Tem uma pessoa aqui falando para vocês. Tem pessoas recebendo pessoas lá na entrada. E posso dizer, com muita simpatia, com muito amor, com muita alegria, eu fui muito bem recebido, obrigado por isso. Temos pessoas com as crianças lá em cima. Nós temos pessoas com mais capacidade técnica, talvez, e que estão ali na mesa de som, estão ali nos slides. Temos pessoas com instrumentalidade que estavam aqui tocando, cantando. Dons e talentos que Deus te deu para construir a igreja de Cristo. Você é uma pedra importante para a igreja de Cristo. Mas talvez você não tenha se dado valor. Talvez você não tenha se dado importância suficiente para perceber que você é uma peça importante para a igreja de Cristo. Mas se você não se colocar nesse lugar, Deus vai levantar outra pedra para colocar no lugar que você se ausentou. Então você tem a oportunidade de fazer parte dessa obra de Cristo. Existe uma coisa que é experiência com o Espírito Santo e outra que é dom do Espírito Santo. Eu já vivi algumas experiências com o Espírito Santo. Teve uma vez que... Tem gente que não acredita nisso, mas, enfim, foi a minha experiência com o Espírito Santo. Eu estava... Foi em retiro e depois aconteceram outras vezes. A primeira vez foi num retiro. Que eu estava no momento de louvor, estava lá no momento de ministração e tudo mais. E eu comecei a sentir uma vontade muito grande de rir. Vocês chamam de unção do riso, enfim. Mas eu senti uma alegria muito grande. Uma alegria transbordante muito grande. E toda vez que vinha à minha memória as preocupações que eu estava tendo, dava mais vontade de rir ainda. E eu gargalhava ainda mais. Então, foi um transbordar do Espírito ali sobre a minha vida. Uma alegria, uma graça muito grande do Espírito sobre a minha vida.
E eu tive uma experiência com o Espírito Santo ali. E foi muito bom, foi muito agradável. Já vi pessoas lá na igreja mesmo sendo curadas. Eu mesmo estava com meu ombro com um problema no ligamento do ombro. E aí eu fui no médico, no ortopedista. Ele falou para eu que eu precisava passar por uma artroscopia. Eu falei, beleza, precisa passar, eu passo, não tenho medo de cirurgia, vamos lá fazer. Mas eu estava com muita dor no ombro. Eu gosto muito de correr, sempre gostei muito de correr. Eu não estava conseguindo correr nem fazer nada por conta dessa dor no ombro. Aí os meninos lá na igreja, os jovens, chegaram para mim e falaram, cara, pastor, você está com dor no ombro? Pô, a gente pode orar pela sua vida? Eu falei, pode. Aquilo que eu falei, olha que legal. Os jovens falando com o pastor da igreja para orar por mim, isso é muito legal. E eles tiveram muita coragem, né? E foi muito legal, enfim. E eles vieram para orar por mim, oraram pelo meu ombro, não senti mais dor, não precisei passar por procedimento cirúrgico, até hoje eu não tive nenhum outro problema no ombro e está tudo bem, fui curado. Vivi experiências com Jesus várias. Lá na igreja, a gente era uma igreja batista, né? A gente também é um pouco reformada assim e tudo mais, mas é uma igreja batista. O nosso ministro de louvor lá tem um dom de línguas. Como é que fica o ministro de louvor com dom de línguas numa igreja batista? Muitas vezes ele está cantando, ele vira de costas, assim, quando ele vira de costas, eu sei que ele está falando. Ele começa a falar em línguas ali, né? E várias situações eu já... Então, isso é real. Essas experiências com o Espírito Santo acontecem. E as experiências do Espírito Santo geralmente partem de pessoas cheias do Espírito Santo, ministrando sobre a vida de outras pessoas. Então, no momento que eu estava sendo ministrado ali naquele retiro, eram pessoas ali cheias do Espírito Santo, que estavam sendo um canal do Espírito para a minha vida. E eu tive aquele transbordar do Espírito Santo. E assim eu creio também, que não só hoje, mas através também do pastor dessa igreja, através das pessoas ministrando louvor aqui, através de outras pessoas nas casas, a tua vida pode ser abençoada, a vida dos teus vizinhos, da tua família pode ser abençoada. Se a tua vida for cheia do Espírito Santo, toda a história das pessoas ao seu redor pode ser transformadas. Você sendo um canal do Espírito Santo, seja esse canal. Seja esse canal, não viva simplesmente bebendo das experiências que você está vivendo, mas seja um canal para outras pessoas viverem experiências também com o Espírito Santo. E eu não gostaria de entrar aqui em detalhes sobre um dom ou outro especificamente, falar sobre um dom ou sobre outro, até porque eu quero falar como ser cheio do Espírito Santo, e não por que ser cheio do Espírito Santo, certo? Então, vamos falar sobre como ser cheio do Espírito Santo. São 2 passos muito simples. 2 coisas muito simples. E a primeira chega a ser engraçada. O primeiro passo é: peça para Deus te encher do Espírito Santo. E busque isso. Tem coisa mais óbvia do que isso que eu falei? Você quer ser cheio, você pede para Deus e busca isso. A gente faz isso? Não. Texto de Lucas 11, versículos de 9 a 13, fala o seguinte: por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Coisa maravilhosa isso. Falamos que nós somos filhos de Deus. Ele é um Pai bondoso. E se você pede algo bom para um Pai bom, que te ama, algo que está alinhado com o coração dele, Ele vai te dar. Então meu desafio para você é todo dia,
durma e acorde falando: Deus, me encha do Espírito Santo. Que hoje eu possa viver cheio do Espírito Santo. Coloque pessoas na minha frente que precisam do Espírito Santo. Desperta os meus olhos e os meus ouvidos para aqueles que precisam do agir do teu Espírito Santo. Desperta o meu coração e a minha mente para o que a minha família precisa ouvir de mim hoje. Quais são as palavras de bênção que precisam sair da minha boca? Quais são as palavras malditas que não devem sair da minha boca? Deus, me encha do Espírito Santo. Sobre pregação, eu ouvi um pastor uma vez dizer, um pastor de uma igreja muito grande na Coreia, esqueci o nome dele, ele é bem conhecido. É, ele mesmo. Qual o nome dele? Paul Conchu. Uma coisa dessa aí. E ele falou o seguinte, ele falou: se eu posso dar uma recomendação àqueles que pregam, toda vez que eu ia pregar, toda vez que eu vou pregar, eu acordo 4 horas antes para poder orar e pedir para Deus me encher do Espírito Santo. A partir desse dia eu comecei a fazer isso. Sempre que eu vou pregar, eu gasto um tempo orando e pedindo a Deus: Deus, me encha do teu Espírito Santo. Não deixa eu falar nada que não venha da tua parte. Não deixa a minha vaidade crescer acima do que deveria. Não deixa eu querer falar aquilo que eu acho que é bom, que eu acho que eu sei. Mas que a minha boca seja um instrumento nas tuas mãos. Faça isso todos os dias, não é para quem vai pregar só. Acorde, e a primeira coisa que você pensar ou falar seja: Deus, me encha do teu Espírito Santo hoje. Tem um filme que eu amo, que eu amo e esqueci o nome. Como é que é o nome? É o... não lembro. Eu vou contar um pouco do filme, vocês vão talvez saber qual é. Até o Último Homem. Até o Último Homem. Um filme de guerra, em que um doido vai para a guerra sem pegar em armas. E ele vai e começa a resgatar as pessoas, começa a resgatar os feridos. E ele sozinho, no campo de batalha, lá pegando, não tinha mais ninguém. Só ele, resgatando os feridos e descendo numa corda. Lá e estava doendo, porque tinha um desfiladeiro assim, e descendo numa corda, o pessoal ferido e tal. Quando ele acabava de descer a pessoa estava segura, o que ele falava? Deus, me ajuda a salvar mais um. Cara, eu me emociono falar isso, porque esse deve ser o lema da nossa vida. Acorde todo dia e fala: Deus, me ajude a salvar mais um. Deus, me ajude a salvar mais um. Pode ser o teu vizinho, pode ser o teu filho, pode ser teu amigo, pode ser seu colega de trabalho. Deus, me ajude a salvar mais um. Isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. E se você quer, peça isso a Deus. Agora, não basta você pedir a Deus, você tem que buscar isso. Busque isso. Olha que legal, em 1 Coríntios 14, 12 diz o seguinte: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Olha que legal que Paulo fala. Já que vocês estão com tanta vontade, cadê essa tanta vontade nossa? Foi o que eu falei para vocês. Por que a gente não ora pelos enfermos? Talvez a gente não queira tanto assim. Por que a gente não pede para Deus o tempo todo, todos os dias, ao acordar e ao dormir? Talvez a gente não queira tanto assim. Por que a gente não vive uma vida de santidade, em obediência,
Porque talvez a gente não queira tanto assim. Peça, busque e queira muito. Busque o propósito de Deus para a tua vida. Ele preparou algo para você desde antes de você nascer. E nunca será tarde para você entender e viver o que Deus preparou para você. Na Bíblia fala para não darmos pérolas aos porcos, certo? E você acha que Deus vai dar algo para alguém que não valoriza aquilo? Você tem que querer, você tem que buscar. E à medida em que você der valor, Deus vai te entregar isso com carinho, algo precioso, para alguém que vai dar valor àquilo. Tem algo pior do que você dar um presente para alguém que não valoriza o presente? Que joga fora o presente? Deus quer dar o presente para quem valoriza. Muitas vezes a gente fala assim: ah, mas como eu queria viver o melhor de Deus. Ah, mas como eu queria que a igreja tivesse lotada. Ah, como eu queria que eu pudesse servir. Como eu queria que eu pudesse. Esse como eu queria aqui não passa de um pensamento distante. E eu ouvi uma palavra, não lembro de quem era, não lembro de quem era essa palavra, mas eu ouvi uma palavra que me tocou muito, que falava o seguinte: pare de tentar e comece a treinar. Para de tentar. Ah, eu vou tentar ser um marido melhor. Para de tentar ser um marido melhor. Ah, tentei e não consegui. Ah, estou tentando, mas eu não... Para de tentar e começa a treinar. Começa a ser um pouco melhor todo dia, um pouquinho todo dia. Uma pessoa que é campeã, Paulo fala de vencer a corrida, né? Ele correu e venceu a corrida, ele alcançou aquilo que Cristo esperava dele. Como é que uma pessoa é campeã? Quando ela tenta ser campeã? Ou quando ela treina para ser campeã? É quando ela treina para ser campeã. Se você quer ser um marido melhor, um pai melhor, um membro melhor de uma igreja, você deve buscar isso. Você deve treinar, ser cada vez melhor. E sabe qual é a melhor fonte de treinamento? Espírito Santo de Deus, que está na Bíblia, que está na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Então se encha do Espírito Santo de Deus. Corra atrás disso, corra atrás de se encher. Deseja ardentemente por isso. Esteja disposto a abandonar tudo aquilo que te impede de alcançar isso. Torne isso uma prioridade. Se prepare espiritualmente. Eu gosto de dizer que a gente tem dois botões de volume na nossa vida. 2 volumes assim, tipo da mesa de som, que você pode girar para aumentar ou diminuir. Melhor vou fazer o que aumenta para aumentar e diminui para diminuir. Vai ficar mais fácil de entender. Temos dois volumes. O volume da nossa carne, da nossa natureza humana, e o volume do nosso espírito. À medida em que a gente busca e treina as coisas espirituais, você aumenta esse volume aqui. E as coisas do Espírito Santo começam a ficar mais claras, mais audíveis, mais fáceis de entender, mais simples de viver. E à medida que você aumenta isso aqui, esse volume começa a diminuir. Todas as tuas decisões, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, começa a ser 100% pautado pelo Espírito Santo. E isso é uma vida de treinamento dia após dia. Com Bíblia, com oração, com relacionamento com os irmãos, cumprindo a missão de Cristo, de ir pregar e fazer discípulos, é amando o próximo, é amando a Deus, é todos os dias um pouco. Mas qual é a realidade da maioria da igreja? Não estou falando dessa aqui, estou falando da igreja de Cristo toda. Qual é a maioria da realidade da igreja? Vem para os cultos no final de semana, e todos os dias, tudo que ouve, tudo que fala, tudo que lê,
tudo que aprende, tudo que exercita é relacionado ao que é da nossa carne. Eu não estou falando que você não pode ouvir música secular, ler livros que não sejam cristãos, não estou falando isso, mas analisa a quantidade de tempo que você dedica para cada coisa. Para as coisas espirituais e para as coisas que não são espirituais. Coloca numa balança e vê o que você está alimentando mais. Qual é a voz que está ficando mais alta na tua vida? E ser cheio do Espírito Santo é aumentar o volume do Espírito Santo na tua vida. E aí você vai começar a ouvir: você é filho de Deus, você é amado por Deus, você pode ser usado por Deus, você tem um propósito na tua vida, você pode ser usado por Ele, você pode ganhar uma razão para viver. Essa é a voz do Espírito Santo. Você tem valor, você é importante. É isso que Ele quer falar com você. Mas depende do volume que você está trabalhando na sua vida. E a última coisa, o último ponto, a última maneira aqui de você se encher do Espírito Santo. A primeira então é pedir para Deus e buscar isso, querer isso de verdade. E a segunda é, aí mais uma vez eu falando isso, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, esse está até no meu perfil do Instagram lá: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Primeiro, peça a Deus e busque isso, valorize isso. Segundo, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. E aí eu vou fechar com esse tema que eu amo tanto, que é a santidade. Santidade é o centro disso tudo. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. O Espírito Santo deve refletir em nós santidade. Quando você busca santidade, você vai começar a aumentar o volume do Espírito Santo em você. E você vai começar a se sentir mais usado e vai fortalecer o fruto do Espírito em você. Lembra? O amor, benignidade, domínio próprio, paciência. Aumentar o volume do Espírito em você. Romanos 6:22 para mim resume muito bem o que é isso de santidade. Juninho, o que é a santidade? Legal, é importante a santidade e tal, mas como que eu faço isso? Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. De novo. Porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Momento 1. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Momento 2. Tendes o vosso fruto para a santificação. Aqui, hoje, momento 2. Momento 3. E por fim, a vida eterna. 3 momentos que envolvem a santificação. E eu vou explicar um pouco desses 3 momentos. Tá? Existem palavras teológicas mais bonitas para dizer isso, mas eu quero deixar bem claro e simples a gente entender. Para mim existem 3 partes nesse processo: santificação inicial, santificação progressiva, santificação final. Tá claro? Beleza. Tem termos teológicos de regeneração, santificação inicial, santificação progressiva, santificação final. Esse é o resumo. Vamos entender o que é cada um deles. Santificação final. Paulo fala: você foi liberto, você foi livre. Então, se você aceitou Jesus como Senhor da tua vida, esse passado é esquecido, eliminado da história. Você pode ainda sofrer as consequências do teu passado, mas diante de Deus, diante de todo mundo espiritual, isso acabou. Você foi completamente livre.
todas as coisas são feitas novas aqui. Então, nesse lugar aqui no início, quando no versículo fala, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, é aqui. Quando você toma a decisão de seguir Jesus. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Levantou a tua mão, aí se você foi batizado e tudo mais, é aqui. Se arrependeu do teu passado, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se tornou filho de Deus. Eu entendo que é aqui que você recebe o Espírito Santo também. E aí, beleza, está aqui agora, transformado em servo de Deus, aceitou Jesus, virou um cristão, nova criatura. Estou aqui agora. Meu passado já se foi, livre totalmente do passado, eu estou aqui. Isso é santificação inicial, é um ponto na tua vida. Muitas pessoas acham que acaba aqui. Aceitei Jesus, acabou. Eu gosto de falar que se fosse isso, a gente aceitaria Jesus e arrebatá-lo direto, e acabou. É só isso, é só aceitar Jesus e acabou. A gente que aceitava, ia aceitar, subia. Mas não, a gente continua aqui, tem um porquê da gente continuar aqui. Vamos entender o que é isso. Então, santificação inicial, livre do passado. Santificação progressiva. O termo santificação usado no original do grego é agiasmos. Agiasmos. E no grego, todos os substantivos que acabam em asmos descrevem um processo, que é algo não acabado. Então a santificação que ele trabalha aqui é um processo. É uma santificação que não é um ponto específico na história, na curva e acabou. Não, a santificação que ele usa aqui é um processo. É um processo. É um passo a passo. É dia após dia. Não importa onde você esteja nessa jornada, o processo continua. Santificação é um caminho em direção à santidade. E o que é essa santificação? Eu já falei para vocês aqui algumas vezes. Lá no início dessa nossa segunda conversa eu falei sobre isso. A santificação é você se aproximar de Deus, se aproximar da tua natureza espiritual, enquanto você está se afastando da tua natureza humana. Então eu aceitei Jesus aqui. Eu vou dar a cada dia passos novos na direção do meu relacionamento com Deus, da minha vida espiritual, do Espírito Santo, da minha nova natureza. Tudo nessa direção. E o que isso significa? De maneira prática, leia a sua Bíblia. Ore constantemente. E aqui aos pais agora, tá? Aproveitar que as crianças desceram. Aos pais. Os seus filhos vão viver aquilo que eles verem em vocês. Se eu posso dar uma dica leia a Bíblia onde eles podem ver. Se ajoelhem no chão para orar. Pode fazer isso no secreto do quarto também. Mas faça também onde eles possam ver. Reúna a família para poder orar junto. Tem esses momentos com Deus, mas que eles possam ver e viver isso. E eles vão refletir isso quando eles crescerem. Os seus filhos só vão servir a igreja se vocês servirem também. Preste atenção nisso. Então, cada passo, ler a Bíblia, oração, se relacionar com pessoas, e a célula é uma ótima ferramenta para isso. Você servir na igreja, você se relacionar com o próximo, você viver a missão de Jesus, de alcançar pessoas para Jesus, você manifestar os dons espirituais que tem colocado. São passos, vários passos que você vai dando na direção da tua saúde espiritual, se distanciando da tua saúde humana. Então tem santificação inicial, a santificação progressiva, que é esse passo a passo que você dá na direção mais perto de Deus a cada vez, e a santificação final, que é o último passo do processo, que é o que nós aguardamos ansiosamente, que é sermos salvos, arrebatados, Jesus voltando, o que quer que seja, mas é nós vivermos a eternidade ao lado de Deus. Lá todas as promessas são cumpridas, tudo se completa, o ciclo se fecha, e nós seremos 100% santos, num lugar onde não vai ter dor,
onde não vai ter sofrimento, onde só vai ter alegria. Nesse lugar é a santificação final. Então, aceitou Jesus, se libertou do passado. Nesse momento aqui na santificação progressiva, é quando você se aproxima cada vez de Deus e olha só, você é liberto das correntes do pecado. Aqui você se libertou do teu passado, mas o teu pecado continua te influenciando aqui. Você continua com as tuas dependências, continua sendo difícil, continua nesse mundo, continua lutando. E aqui, pouco a pouco, você vai se libertando. Melhor, Deus vai te libertando das amarras do pecado. Então aqui você é livre do teu passado, aqui você é livre das amarras do pecado, e aqui você é livre da presença do pecado. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada de ruim. É tudo bênção, alegria e felicidade. É nesse lugar que a gente vai chegar. Então, aceite Jesus e se batize e busque um relacionamento com Ele. Aqui, se aproxime a cada dia mais dEle, para que nós possamos chegar e viver no céu pela eternidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Como devemos ser cheios do Espírito Santo? Para a gente concluir. Primeiro, peça para Deus. E queira muito, valorize muito isso. Valorize a presença de Deus. Valorize ser usado por Ele. Em segundo lugar, se aproxime cada vez mais de Deus. Busque uma vida de santidade. Vida de santidade é vida de obediência. Busque um relacionamento cada vez mais próximo dEle. E eu tenho certeza que se você fizer isso, se você pedir, buscar e dar cada vez mais passos na direção de intimidade com Deus, você vai ser muito usado pelo Espírito Santo. Você vai ser muito cheio do Espírito Santo. E na tua vida, apesar do que acontecer, apesar dos ventos e tempestades que acontecerem, você vai ter alegria, paz e esperança. E não só em você, mas através de você, para a tua casa, para os teus amigos, para todas as pessoas que te conhecem. Então meu desejo é que você, sendo usado pelo Espírito Santo, você aumentando o volume do Espírito Santo na tua vida e sendo parte da igreja que está em movimento, nós podemos transformar o mundo. Eu creio nisso. Se eu não cresce nisso, eu não estava aqui pregando para vocês hoje isso. E eu falo isso lá na igreja o tempo todo também. A solução do mundo é a igreja. Só que uma igreja de cristãos que vivam de verdade. Gente, desculpa, se a gente pegar o censo, mais de 80% é cristão. Católico, evangélico, é cristão. Por que o Brasil está do jeito que está? Com 80% de cristãos. Não são cristãos de verdade. Não são cristãos que vivem o Espírito Santo, que exalam o fruto do Espírito Santo, que buscam a proximidade com Ele, que buscam transformar a realidade das pessoas ao redor. São cristãos de IBGE. Cristãos, às vezes, de final de semana, que simplesmente usam desse espaço para um entretenimento barato. Por favor, vou encerrar com essa frase aqui. Não façam de Jesus e da igreja dele um entretenimento barato para a tua vida. Continue a obra que Jesus começou. Se encha do Espírito Santo que estava dentro dele. E eu creio que você e essa igreja aqui farão coisas ainda maiores do que ele fez. Amém? Amém? Você está junto, né?